a perda de um ente querido é algo que não pode ser medido por aparelhos. Não há tecnologia capaz de detectar a intensidade desse vazio terrível provocado pela ausência de quem amamos. Mas quando podemos sepultá-los, os rigores do infortúnio vão se transformando em saudade resignada. Entretanto, há um caso específico em que essas regras deixam de existir. Ter alguém querido na condição de desaparecido é uma tragédia humana que produz a mais profunda cicatriz na alma. É uma ferida que não se fecha. Meu pai desapareceu em 4 de fevereiro de 1975, em plena ditadura militar. A ditadura militar, implantada naquele fatídico 1º de abril de 1964, que matou, torturou, censurou, sequestrou e cassou mandatos legitimamente conquistados, é ainda responsável pela criação, em dezenas de lares brasileiros, de uma legião de esposas que não sabem se são viúvas e de filhos que não sabem se são órfãos. São criaturas humanas que há quase meio século batem em vão em portas que nunca se abrem, que vagam numa peregrinação dolorosa em busca de notícias, de documentos, ou apenas de uma simples informação que lhes possa dar pelo menos um fio de esperança em desvendar a verdade. Nós investigamos na época do desaparecimento do meu irmão. Ele não foi levado para DOI nem para CODE. O meu irmão, como todos os outros desaparecidos, foram levados para os centros de extermínios que existiram aqui nesse país. E centros de extermínio piores do que os centros iguais, os centros de extermínios da Alemanha nazista. Este documentário conta a história do alagoano Jaime Miranda, jornalista, advogado e militante comunista, que desapareceu numa rua da cidade do Rio de Janeiro aos 48 anos de idade. Na manhã de 4 de fevereiro de 1975, ele saiu de casa para se encontrar com um companheiro de partido e nunca mais foi visto. Em 1992, um ex-sargento do Exército, que prestou serviços aos órgãos de repressão da ditadura, revelou que Jaime teria sido sequestrado, torturado e morto numa dependência clandestina mantida por militares no interior de São Paulo. 40 anos depois do sumiço de Jaime, sua família ainda luta para saber quem o matou e onde estão seus restos mortais. A esperança dos Miranda e de outras famílias de desaparecidos políticos reside na Comissão da Verdade, instituída pela presidente Dilma Rousseff em 2012, com a missão de desvendar o paradeiro dos corpos dos opositores assassinados pelos agentes do regime militar e identificar seus assassinos. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Antes, porém, de entrar nesse tema doloroso, convido você a fazer conosco uma viagem no tempo, percorrendo quase 100 anos da história brasileira. Só assim vamos conhecer com profundidade os fatos que levaram Jaime Miranda a optar pela militância comunista e lutar pelos seus ideais até as últimas consequências.
ausente. Ai meu Deus, que amargo pranto, vivendo de ti ausente. Ai meu Deus, que amargo pranto, suspiros, angústias, dores, suspiros, angústias, dores, são as vozes, são as vozes, são as vozes do meu canto. Moscou, 25 de outubro de 1917. Os revolucionários bolcheviques, liderados por Lenin, Zinoviev e Radek, ajudados por elementos anarquistas e socialistas revolucionários, tomam o poder na Rússia, pondo fim ao império liderado pelo czar Nicolau II. Em 1918, o Partido Bolchevique muda de nome para Partido Comunista. As diretrizes do Manifesto Comunista, redigido por Karl Marx e Friedrich Engels em 1848, começam a ser aplicadas. Em dezembro de 1922, é fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, além da Rússia, passa a ser integrada por inúmeros países circunvizinhos. O governo central tem como órgão máximo o Soviete Supremo, que tem função legislativa. Desta forma, com um partido único no poder, nasce a ditadura do proletariado e o primeiro governo comunista do mundo. Até a década de 1920, o movimento operário do Brasil foi liderado basicamente pelos anarquistas. As greves esporádicas nos primeiros anos da República tornaram-se mais frequentes a partir do início do século XX, chegando algumas vezes a ter alcance estadual ou nacional, como foi o caso da greve geral de 1917 em São Paulo. Durante a Revolução Russa, parte dos anarquistas adere às ideias marxistas. Em 1918, seus antigos militantes fundam uma Liga Comunista em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Em 1919, são fundados partidos comunistas no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas que ainda guardam raízes anarquistas. Só em 25 de março de 1922, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, é fundado um partido puramente comunista, denominado Partido Comunista do Brasil, com a sigla PCB, e tendo como secretário-geral o jornalista Astrogildo Pereira. O Partido Comunista do Brasil foi fundado num período de grande tensão política no país. A sucessão de Epitácio Pessoa na presidência da República, das eleições de 1º de março de 1922, era disputada por Arthur Bernardes, candidato oficial do esquema Café com Leite, que representava os interesses dos fazendeiros de café em São Paulo e dos pecuaristas de Minas, enraizados nos partidos republicanos de seus respectivos estados. O candidato era hostilizado pela jovem oficialidade das Forças Armadas. Esta hostilidade vinha desde a campanha presidencial de 1921, quando a maioria dos militares apoiou a candidatura de Nilo Peçanha, que se contrapunha às oligarquias paulista e mineira,
representadas por Arthur Bernardes, candidato à sucessão de Epitácio Pessoa. Durante a campanha, um jornal publicou carta atribuída a Bernardes com ofensas ao Exército e ao Marechal e ex-presidente da República, Hermes da Fonseca, provocando inquietação nos quartéis. Antes, no governo de Epitácio, Hermes da Fonseca, então presidente do Clube Militar, fora preso por divergir do governo, provocando protestos da juventude militar representada pelos tenentes. A vitória de Bernardes por meio de eleições de cartas marcadas provocou o levante do Forte de Copacabana. Na manhã de 6 de julho de 1922, 18 homens da sua guarnição travaram uma batalha suicida contra as forças governistas em plena praia. Do tiroteio, só restaram vivos do lado rebelde os tenentes Eduardo Gomes e Siqueira Campos, que posteriormente seriam figuras de peso no movimento tenentista que nascera a partir daquele episódio. O episódio dos 18 do Forte de Copacabana é um dos mais belos e heróicos atos cívicos da história contemporânea brasileira. Acendeu o estopim revolucionário nos quartéis de todo o país. Exatamente 2 anos após o levante do Rio de Janeiro, era a vez da cidade de São Paulo virar praça de guerra. Em 5 de julho de 1924, a capital bandeirante amanhece tomada pelos rebeldes. Tropas do Exército, comandadas pelo general Isidoro Dias Lopes, e parte da Força Pública Estadual, chefiada pelo Major Miguel Costa, depõem o governador Carlos de Campos e exigem a renúncia do presidente Arthur Bernardes. Como resposta, o governo federal cerca São Paulo com tropas vindas de quase todo o país e lança um impiedoso bombardeio de artilharia que atinge bairros operários, matando quase 700 civis inocentes, entre eles dezenas de crianças. Rebeldes ocuparam a cidade de São Paulo por 23 dias. Nesse período, houve combates sangrentos em ruas e praças. Fábricas, escolas, cinemas, prédios comerciais e bairros operários foram pesadamente castigados por fogo de canhões, metralhadoras e fuzis. A população faminta saqueou armazéns e milhares de pessoas fugiram para o interior. Para não causar mais danos à Pauliceia, as tropas rebeldes deixam a cidade pela ferrovia em direção a Bauru, no interior paulista, atingindo posteriormente Foz do Iguaçu, no Paraná. Lá, em abril de 1925, os insurgentes recebem a adesão de uma coluna gaúcha do Exército, comandada pelo capitão de engenharia Luiz Carlos Prestes. No Paraná, as colunas são unificadas e transformadas em Primeira Divisão Revolucionária, comandada por Miguel Costa, promovido a general pelos rebeldes, tendo na chefia do seu Estado-Maior o coronel Luiz Carlos Prestes. Durante 2 anos e meio, a divisão percorre a pé e a cavalo 25 mil quilômetros do território brasileiro por 13 estados. Enfrentou tropas do Exército, das polícias estaduais e até de jagunços e cangaceiros, que compunham as Brigadas Patrióticas, agrupamentos paramilitares que tinham como um de seus capitães o facínora Virgulino Ferreira da Silva, o famoso bandido Lampião. Sem perder o único combate, a divisão revolucionária, que entrou para a história com o nome de Coluna Prestes, interna-se na Bolívia em 2 de fevereiro de 1927, onde depõe armas e pede asilo. A maioria de seus oficiais tornam-se personalidades de proa do tenentismo. Luiz Carlos Prestes, o chefe do Estado-Maior, vira mito revolucionário e ídolo da juventude, carente por mudanças sociais e políticas. No momento em que a coluna Prestes combatia nos sertões nordestinos, nascia em Maceió, a 18 de julho de 1926, o menino Jaime Amorim de Miranda,
filho do comerciante Manuel Simplício de Miranda e da dona de casa Hermé Amorim de Miranda. Enquanto isso, na União Soviética, com a morte de Lenin em 1924, Joseph Stalin torna-se o ditador absoluto. Durante o seu governo, que durou até 1953, estima-se que 23 milhões de opositores tenham sido mortos. Quando o governador de São Paulo, Washington Luiz, foi eleito presidente da República a 1º de maio de 1926, os rebeldes, ainda em marcha, tinham esperança de serem anistiados. Mas o sucessor de Arthur Bernardes continuou perseguindo a coluna até que ela, desgastada e sem conseguir o apoio popular esperado, se interna na Bolívia em 2 de fevereiro de 1927. A coluna Prestes, que lutava para rebelar o povo do interior em favor da instituição do voto secreto e pelo fim do domínio oligárquico, já havia conquistado seu lugar na história, fazendo de Prestes o cavaleiro da esperança de um país necessitado de heróis. Até uma década atrás, veteranos da legendária coluna podiam ser encontrados espalhados Brasil afora. Em 1987, tive a honra de ser convidado por Luiz Carlos Prestes para acompanhá-lo numa jornada pelo país com a intenção de contar, por meio de palestras, um pouco da história da coluna. Em Blumenau, por exemplo, aconteceu um fato marcante. Depois da palestra, um senhor de mais de 80 anos de idade entrou na sala, ficou em posição de sentido e, dirigindo-se ao Prestes, apresentou-se como Soldado Coelho. Ele disse ter feito a marcha rebelde do Rio Grande do Sul até a Bolívia e que só naquele dia, 60 anos depois do fim da marcha, conseguia reencontrar o seu comandante para pedir baixa da tropa. Entre emocionado e surpreso, Prestes abraçou o velho soldado e disse: "Companheiro, você está dispensado. Já cumpriu o seu dever." Em meados de 1929, Washington Luiz decide apoiar Júlio Prestes, governador de São Paulo, como seu sucessor, rachando o esquema café com leite. Sentindo-se traídos, os políticos de Minas Gerais, que esperavam fazer o próximo presidente, vão para a oposição e passam a apoiar a chapa Getúlio Vargas João Pessoa, respectivamente governadores do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Mas o seu Julinho vence a eleição de 1º de maio de 1930. Quando a oposição parecia conformada com a derrota, o assassinato de João Pessoa, a 26 de julho, volta a acender a chama revolucionária. Embora o crime tenha sido passional, os adversários tratam-no como um crime político e aproveitam o clima de comoção para conspirar abertamente contra a posse de Júlio Prestes, prevista para 15 de novembro de 1930. Na esteira dos acontecimentos, Getúlio Vargas manda chamar Luiz Carlos Prestes a Porto Alegre e lhe oferece a chefia militar da Revolução, que estava sendo articulada nas barbas do governo. Mas o Cavaleiro da Esperança informa que está convertido ao marxismo e que não participaria de um movimento que visava apenas substituir a oligarquia paulista pela gaúcha. Pouco depois, Prestes escreve um manifesto propondo uma revolução comunista, o que ocasiona seu rompimento com Getúlio e a grande maioria dos tenentes. E cada vez mais me convencia de que a única explicação racional que atendia a minha razão para o problema brasileiro, da miséria que havia assistido no interior do Brasil, e cuja causa eu investigava e procurava saber qual era, só encontrava realmente era no marxismo. Além disso, o Partido Comunista Brasileiro avisa que não dará apoio aos revolucionários,
alegando que o movimento prestes a romper seria feito em benefício do imperialismo inglês e não introduziria mudanças na estrutura agrária necessária para tirar o país da miséria social. Ou seja, para os comunistas, a Aliança Liberal de Getúlio e João Pessoa, e apoiada pelos tenentes, queria evitar a revolução das massas e impedir que os trabalhadores chegassem ao poder. Em 3 de outubro, espocam em Porto Alegre os primeiros tiros da Revolução de 1930. Sob a chefia civil de Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul, as tropas rebeladas marcham em direção ao Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, as forças de Juarez Távora, agora general revolucionário, partem do norte e do nordeste rumo à capital da República. Pelo caminho, governadores estaduais são depostos. Entre os revolucionários está a maioria dos ex-companheiros de Prestes na coluna. Logo após os primeiros combates, chega a notícia que Washington Luiz fora deposto e preso pelos seus próprios ministros militares. Era 24 de outubro de 1930. A Revolução estava vitoriosa e o povo comemora nas ruas, empastelando jornais favoráveis ao governo que acabara de cair. A bordo de um trem, Getúlio Vargas chega ao Rio de Janeiro e, em 3 de novembro, recebe o poder da junta governativa formada pelos ex-ministros militares do presidente deposto. Torna-se assim o chefe do governo provisório. O gesto dos tenentes revolucionários, amarrando seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, sela o fim da República Velha, iniciada em 15 de novembro de 1889 e dominada pelos partidos republicanos estaduais, formados por fazendeiros de café e pecuaristas que venciam eleições por meio da fraude e do voto de cabresto. Com a vitória da Revolução de 1930, 18 dos 20 governadores estaduais são depostos e substituídos por interventores. Em Alagoas, o governador Álvaro Correia Paz foi posto para correr. Em seu lugar assumiu Hermílio de Freitas. Na esteira da euforia cívica que se seguiu à vitória dos revolucionários de 30, Manuel Simplício de Miranda, pai de Jaime Miranda, inaugura o Hotel Atlântico na Praia da Avenida, que passa a ser um importante ponto de encontro da sociedade maceuense da época. Na capital alagoana, Jaime e seus irmãos e irmãs crescem desfrutando das brincadeiras nas praias e assistindo aos espetáculos dos circos mambembes que passam pela cidade. Em 1931, os revolucionários começam a ter dificuldades em consolidar a revolução. Com a alegação de que Getúlio Vargas governava ditatorialmente, os paulistas vão à guerra em 9 de julho de 1932. A palavra de ordem é a reconstitucionalização do país. Para combater os paulistas, Getúlio Vargas usa de um ardil que dá certo. Espalha Brasil afora a informação inverídica de que o levante em São Paulo tem caráter separatista. Dessa forma, consegue a adesão dos demais estados. Cercado por terra e mar, o exército constitucionalista é derrotado após 83 dias de intensos combates e seus líderes militares e civis são presos e deportados. Durante o levante paulista, comunistas foram transformados em bodes expiatórios. Enquanto em São Paulo, eles eram presos sob a acusação de estar a favor de Getúlio, no Rio de Janeiro, eles iam para a cadeia acusados de estar contra Getúlio.
Na verdade, em 32, os comunistas não participaram do movimento, chamado de constitucionalista, já que classificaram a insurreição como uma luta entre os interesses econômicos ingleses e norte-americanos no Brasil. Mesmo assim, sofreram terríveis perseguições. Em 16 de julho de 1934, enquanto o menino Jaime Miranda, de 8 anos, cursa o 2º ano primário em escolas públicas de Maceió, a Assembleia Nacional Constituinte promulga a nova Constituição, que contém inegáveis avanços no campo democrático e social, como a instituição do voto secreto extensivo às mulheres e a criação da Justiça do Trabalho. Mas Getúlio achava que era muito cedo para retomar a democracia. Ainda em abril de 34, ele edita a Lei de Segurança Nacional, que praticamente engessa a Constituição num prenúncio de ditadura. Nos primeiros anos da década de 30, o PCB ainda tinha pouca penetração no movimento sindical. E também não conseguiu seu registro, já que a Justiça Eleitoral o considerava um partido internacionalista. A década de 1930 marcou ainda o início da luta aberta entre comunistas e fascistas. Em outubro de 1934, na Praça da Sé, em São Paulo, comunistas dissolveram à bala um grande comício da Ação Integralista Brasileira, agremiação inspirada no fascismo italiano e cujos militantes, por causa da cor de suas camisas, eram conhecidos como Galinhas Verdes. O confronto resultou em 5 mortos e dezenas de feridos. Em 12 de março de 1935, comunistas, tenentistas, socialistas, católicos e democratas fundam a Aliança Nacional Libertadora, uma ampla frente antifascista destinada a se contrapor aos adeptos brasileiros das doutrinas de Hitler e Mussolini que dominavam parte da Europa. Em abril, Prestes, que morava em Moscou desde 1931, volta clandestino ao país e é proclamado presidente de honra da ANL. Com ele vem Olga Benário, sua esposa e agente comunista alemã. Eles contam ainda com a ajuda de uma dúzia de agentes que se instalam no Rio de Janeiro. Com base em seus relatórios, os dirigentes soviéticos foram levados a crer que no Brasil havia condições adequadas para uma revolução popular. Mas os erros de articulação acabaram precipitando o levante nos quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro. A rebelião é sufocada em 3 dias e a repressão do governo é brutal. Os revoltosos são presos, torturados, processados e condenados a penas pesadíssimas. Em 5 de março de 1936, Prestes e Olga são capturados. Grávida, ela é deportada para a Alemanha nazista, onde dá à luz a menina Anita Leocádia, filha de Luiz Carlos Prestes. Olga morre em uma câmara de gás no final de 1942, enquanto seu marido padeceu na cadeia por 9 longos anos. Mesmo nessas condições, o PCB continuou a atuar na clandestinidade como partido estruturado e articulado. O levante comunista de 1935, pejorativamente classificado de intentona, abriu um período de extrema perseguição à esquerda no Brasil. Durante décadas, governos que se sucederam alimentaram a farsa de que, durante a revolta, militares legalistas foram mortos por comunistas no quartel do 3º Regimento de Infantaria, no Rio de Janeiro, enquanto dormiam. No 3º, ninguém dormia. Isso é mentira escandalosa, isso é um absurdo. E oficiais morreram, sim, ali. Morreram outros oficiais, que não esses dentro do 3º. Morreram na Avenida Pasteur. E eles receberam, não flores, mas sim balas. E porque nós atiramos e quem está atirando não sabe que está atirando para pegar alguém lá. E os oficiais que eu sei que morreram, que estão naquele mausoléu, morreram na Avenida Pasteur, nos atacando.
Então não estavam dormindo e também não eram do terceiro aí. No carnaval de 1937, o garoto Jaime Miranda, de 9 anos, foi ao primeiro baile de carnaval da sua vida. Na matinê infantil do Clube Fênix, a orquestra tocou uma marchinha que ele gostou, mas não sabia ainda decifrar a mensagem nela contida, que falava de cavaleiros que pretendiam namorar uma menina que tinha o estranho nome de Presidência. Na verdade, as entrelinhas musicais relatavam um momento político da época. A eleição presidencial estava marcada para 3 de janeiro de 1938. O interventor de São Paulo, Armando Salles de Oliveira, conhecido como Seu Manduca, e o embaixador Oswaldo Aranha, chamado de Seu Vavá, eram apontados como fortes candidatos. Mas a música, premonitória, antecipava com 9 meses de antecedência o desfecho da corrida pelo poder máximo da República. O homem quem será? Será seu Manduca ou será seu Vavá? Entre esses dois meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu GG. E não deu outra. Em 10 de novembro de 1937, alegando que havia descoberto um novo plano comunista para tomar o poder, Getúlio Vargas revoga a Constituição de 34, fecha os parlamentos, extingue os partidos políticos, impõe censura à imprensa e suspende as eleições marcadas para 1938. Com essas medidas, é instalada no Brasil a ditadura do Estado Novo. Durante a ditadura do Estado Novo, implantada a 10 de novembro de 1937, o jovem Jaime Miranda, que completou seus estudos secundários em 1944 no Liceu Alagoano, destacou-se como aluno brilhante e devorador de livros. Segundo seus contemporâneos de colégio, Jaime passava dias a fio em bibliotecas, lendo temas que iam da física à filosofia, passando pelos clássicos da literatura. Nessa época, trabalha à noite como revisor dos jornais da Notícia e Jornal de Alagoas. Nas redações, tem contato com jornalistas comunistas e se familiariza com a doutrina marxista. 3 dos seus tios maternos, filiados ao Partido Comunista desde 1932, tiveram grande influência em sua formação de militante esquerdista. Em 1943, ele assina a ficha de filiação ao PCB e inicia sua vida partidária. Tem a impressão que o Jaime já nasceu comunista. Aí comunista era o sujeito que não tinha tempo para outra coisa. O Jaime dividia a vida dele em 2 coisas. A família, que ele era muito chegado à família, e o partido. O partido para ele era o sangue que corria em suas veias. Mas os ex-colegas de escola também se lembram de um Jaime amante dos esportes e jogos de salão. Principalmente o xadrez, modalidade na qual se destacou em Alagoas e boa parte do Brasil. Suas horas de lazer eram passadas nas praias, onde era visto nos quiosques em companhia de amigos e namoradas de ocasião. Sururu no coco e camarão eram seus pratos favoritos, degustados acompanhados de cerveja e cachaça da terra. Um dos seus irmãos, o radialista Haroldo Miranda, costumava contar que Jaime era fã incondicional da cantora Carmen, que também era Miranda, e que, além dos sambas da Pequena Notável, ele costumava mergulhar no frevo, ritmo que aprendeu a gostar ainda menino. E foi como aluno do liceu que Jaime participou, no início de agosto de 1942, de uma grande manifestação de rua em favor da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Naquele mês, os submarinos nazistas torpedearam e afundaram
3 navios nacionais nas costas de Sergipe, matando 516 pessoas, entre passageiros e tripulantes. A comoção nacional foi tamanha que, em 31 de agosto, Getúlio Vargas se vê obrigado a declarar guerra à Alemanha, Itália e Japão, que formavam o chamado Eixo do Mal. Informa o repórter S em edição extraordinária. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do Eixo. Em 1944, o governo brasileiro cria a Força Expedicionária Brasileira, que embarca para a Europa e luta ao lado dos Estados Unidos contra as forças nazifascistas que dominam a Itália. Pelo rádio e pelos jornais, Jaime, com 18 anos, acompanha atentamente o noticiário sobre a guerra. Empolga-se com a vitória soviética na Batalha de Stalingrado, que vira o jogo contra os nazistas e empurra o exército de Hitler de volta à Alemanha. E fica extasiado quando é anunciada a tomada de Monte Castelo pela febre. Embora tivesse preferência por ciências exatas, o filho do seu Manuel e da dona Hermê entra para a Faculdade de Direito de Alagoas no início de 1945. Quer advogar para os trabalhadores e sonha em fazer com que os usineiros, os produtores de algodão e comerciantes alagoanos cumpram as leis trabalhistas recém-implantadas por Getúlio Vargas e que favorecem a classe operária. A aliança entre comunistas e capitalistas contra os nazifascistas na guerra contribui para que o cerco aos comunistas no Brasil diminua. Em abril de 45, Luiz Carlos Prestes é posto em liberdade depois de 9 anos na cadeia. Com o término da guerra e a vitória dos aliados, a Força Expedicionária Brasileira volta ao país com extraordinário prestígio. Esse clima acaba determinando o fim do Estado Novo, já que não era admissível haver ditadura em um país que acabara de ganhar uma guerra contra regimes autoritários. Nesse contexto, Getúlio Vargas é deposto em 29 de outubro de 1945, sendo substituído por José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Após 18 anos na clandestinidade, o PCB recebe seu registro em 10 de novembro de 1945. As eleições presidenciais são realizadas em 2 de dezembro de 45. O candidato do PCB é Iedo Fiuza, que obtém 10% dos votos. O pleito é vencido pelo general Eurico Dutra, apoiado por Getúlio Vargas. O PCB elegeu uma bancada federal de 14 deputados e Luiz Carlos Prestes foi o senador mais votado do Rio de Janeiro, então capital federal. Enquanto isso, em Alagoas, o PCB local elege para a Assembleia Legislativa os deputados André Papini de Góes, José Maria Cavalcante e Moacir Andrade. Esses homens foram importantes na formação do partido. Naquela época, o Partido Comunista era um referencial das esquerdas brasileiras e ele tinha suas razões de ser. Não só em Pernambuco, a terra de Gregório Bezerra, como no resto do Brasil inteiro. Em 1º de maio de 1946, sob a direção de André Papini, começa a circular o primeiro número do A Voz do Povo, jornal oficial dos comunistas em Alagoas, cuja linha editorial é a defesa dos interesses dos trabalhadores e denúncias contra a corrupção e os desmandos na administração pública. Nesse período, Jaime Miranda tranca a matrícula na Faculdade de Direito e ingressa na Escola de Sargentos do Exército em Realengo, no Rio de Janeiro. Em 1º de março de 1947, Silvestre Péricles de Góes Monteiro vence as eleições para o governo do estado de Alagoas, derrotando Rui Palmeira, da UDN,
que era apoiado pelos comunistas. Silvestre toma posse em 29 de março, dando início a um dos governos mais truculentos da história caeté. Assim que deixou o exército, Jaime, aos 22 anos, regressa a Maceió e torna-se bancário. Pouco depois, com a ajuda do udenista e presidente da Asplana, Rui Palmeira, na época aliado dos comunistas, consegue trabalho como escriturário na Cooperativa dos Plantadores de Cana. Mesmo trabalhando na principal organização da elite rural local, o ex-sargento da Arma de Engenharia volta a cursar Direito e continua exercendo sua militância política no movimento estudantil. Em agosto de 1949, deixa a cooperativa para assumir missões partidárias. O Jaime foi um dirigente que iniciou a sua trajetória no Partido Comunista jovem ainda, de estudante, e rapidamente ele chegou à direção estadual do partido aqui em Alagoas, por volta final dos anos 40 e início dos anos 50. Era um companheiro que sabia ouvir, mas não era somente saber ouvir, não é? Porque isso quase todo mundo fazia, raramente você encontrava um companheiro que, não é? Todo mundo ouvia, não é? Mas ele tinha uma coisa que, quando a gente descobria, eu ficava notando nele, quer dizer, vendo que se repetia, né? Ele procurava entender as razões do argumento do outro. 2 anos antes, em 7 de janeiro de 1947, Jaime Miranda, militante da Juventude Comunista, participou da organização de um grande comício na Praça Gonçalves Ledo, onde Luiz Carlos Prestes, em nome dos comunistas, conclamou a população a votar no udenista Rui Palmeira para governador do estado. Segundo Prestes, a aliança ocasional visava derrubar a oligarquia da família Góes Monteiro, que na ocasião dominava a política estadual. Nesse meio tempo, em 7 de maio do mesmo ano, por pressão dos Estados Unidos, o Superior Tribunal Eleitoral caça o registro do Partido Comunista Brasileiro. O governador Silvestre Péricles se aproveita disso e manda empastelar e fechar o jornal A Voz do Povo, que fica proibido de circular. Mas seus jornalistas conseguem colocá-lo em circulação clandestinamente. No final de outubro, Silvestre prende arbitrariamente os deputados comunistas André Papini, José Maria Cavalcante e Moacir Andrade. Começa em Alagoas um período de intensa agitação política, com tiroteios e atentados à bala que deixam dezenas de mortos e feridos. A perseguição aos comunistas se intensifica quando, em 8 de janeiro de 1948, os mandatos de todos os parlamentares do PCB são cassados nacionalmente. Era o reflexo da Guerra Fria que dividia o planeta entre socialistas e capitalistas. No início de 1950, no vazio deixado com a perseguição sobre André Papini, que é obrigado a deixar Alagoas, Jaime Miranda, seu irmão Nilson e outros jovens militantes do PCB tornam-se redatores do jornal A Voz do Povo. O semanário comunista irrita o governador Silvestre ao denunciar os desmandos do seu governo. O Silvestre invadiu o jornal A Voz do Povo várias vezes, prendeu várias vezes os jornalistas e os gráficos do jornal, empastelou o jornal, e para os mais jovens que não têm noção exata do que seja o empastelamento do jornal, é você chegar no jornal e destruir toda a maquinária do jornal e impedir que o jornal seja impresso. Nas eleições de 3 de outubro de 1950, o PCB não apoia nenhum dos candidatos a presidente da República. Getúlio Vargas, do PTB, vence o pleito e assume o cargo em 31 de janeiro de 1951.
E passei anos esquecido pelos que me festejavam no poder. Vós, trabalhadores, nunca me esqueceste. Na mesma data, Arnon de Melo, da UDN, toma posse no governo de Alagoas. Naquela manhã, pouco antes de Arnon sentar na principal cadeira do Palácio dos Martírios, Jaime é preso na Praça Rosa da Fonseca enquanto protestava contra o novo governador, ficando detido por 24 horas no quartel do 20º Batalhão de Caçadores. O governo Arnon de Melo, que já no segundo dia de mandato prendera 56 esquerdistas, seria mais repressor contra os comunistas do que o do antecessor Silvestre. Os governos de Silvestre Pérez, os governos de Arnon de Melo, de Luiz Cavalcante, têm uma coparticipação no autoritarismo, na ditadura e no arbítrio do Estado de Alagoas. Em março de 1951, Jaime Miranda é ferido a golpes de baioneta enquanto participava de manifestações operárias em Fernão Velho. No ano anterior, Luiz Carlos Prestes havia lançado um manifesto convocando o PCB a organizar a luta armada para tomar o poder. Nesse período, a polícia e a justiça apertam o cerco aos comunistas. A maioria deles é processada e muitos fogem para não ser presos. Jaime Miranda colou grau em Direito a 9 de dezembro de 1951. No mesmo dia foi preso e passou uma semana na cadeia. Diante das perseguições constantes, o PCB resolve enviá-lo para Recife, onde participa como orientador do curso Stalin, destinado ao aperfeiçoamento dos dirigentes comunistas. A primeira etapa do curso foi realizada numa fazenda em Murici, interior de Alagoas, onde os alunos fizeram treinamento militar de campo. Jaime, que usava o codinome de Péricles, foi preso na capital pernambucana em julho de 1953. Torturado em um quartel do Exército, foi transferido para Maceió, onde completou a pena de 1 ano de prisão. Na cadeia, Jaime orientou os detentos arbitrariamente presos a lutar pelos seus direitos. Com isso, conquistou o respeito dos presos comuns e o ódio do diretor da prisão, que mandou surrá-lo impiedosamente. Mesmo dentro da prisão, ele desenvolvia um trabalho humanitário, ele era formado em Direito e Jornalismo, e como advogado, ele ajudou muitos presos que já estavam com suas penas vencidas a serem soltos. Em razão disso, o diretor da prisão ficou insatisfeito e queria dar uma lição de moral nele quando os presos se rebelaram. Então, mesmo preso, Jaime Miranda era tão irrequieto que não conseguia deixar de trabalhar e fazer alguma coisa em prol das pessoas. Mesmo na prisão, Jaime continuava mandando matérias para serem publicadas no A Voz do Povo por meio de parentes e amigos que o visitavam. Nós conversávamos e ele dizia: tem isso para você. Pronto, eu recebia e fazia isso. Mas isso era uma coisa muito discretamente. Não havia... Eu nem me preocupava se alguém visse que eu peguei alguma coisa. Eu pegava e trazia discretamente, né? Libertado em 1954, vai em missão do partido para o estado do Pará. Lá recebe a notícia do suicídio de Getúlio Vargas, que comove a nação e aborta um golpe de Estado que estava em curso. Na eleição de 3 de outubro de 1955, Juscelino Kubitschek, com o apoio dos comunistas, chega à presidência da República e Alagoas elege Muniz Falcão governador. O Muniz Falcão significou para Alagoas um respiro e um respiro de liberdade contra os governos que vieram desde Silvestre Pérez até Arnon de Melo no estado de Alagoas e Luiz Cavalcante. Quer dizer que Muniz Falcão, que foi delegado do trabalho, foi um humanista e um democrata. Jaime Miranda retorna a Maceió em 1958 e o jornal A Voz do Povo funciona a todo vapor.
tristeza. Em 1958, Jaime Miranda conhece a comerciária Elza Rocha, com quem se casa em 30 de janeiro de 1960, e que seria sua companheira até o final da vida. Porque eu não posso mais sofrer. No ano anterior, os comunistas do mundo inteiro vibraram com a vitória da Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro. Ainda em 1959, Jaime participa de congressos do partido na Europa, na Ásia e na África. Em agosto do ano seguinte, nasce Olga, primeira filha de Jaime e de Elza. Já na eleição presidencial de 1960, os comunistas apoiam o marechal nacionalista Teixeira Lott, que perde a eleição para Jânio Quadros, apoiado pela direita. Na época, votava-se separadamente para presidente e vice-presidente da República. João Goulart, o Jango, é eleito vice-presidente com o apoio das esquerdas. Com a renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961, os militares tentam impedir a posse de Jango, que estava em visita oficial à China comunista. Alegam que o trabalhista tinha pretensões de implantar um governo de esquerda no Brasil. Brizola, governador do Rio Grande do Sul, juntamente com militares legalistas, comanda a resistência pela posse do vice-presidente. Com o país à beira da guerra civil, é negociada uma emenda parlamentarista que permitiu que Jango assumisse a presidência da República em 7 de setembro de 1961, tendo Tancredo Neves como primeiro-ministro. Nessa época, Alagoas era governada pelo major do Exército Luiz Cavalcante, que tinha amplo apoio da elite. Em 1962, Jaime disputa uma vaga para deputado estadual. Fica com a primeira suplência. Ao mesmo tempo, seu irmão Nilson é eleito vereador em Maceió pelo mesmo partido. Nessa ocasião, o clandestino PCB tinha grande influência na classe trabalhadora, principalmente na categoria dos têxteis e dos petroleiros. Em janeiro de 1963, um plebiscito devolve os poderes presidenciais a Jango. A partir daí, o presidente trabalhista recebe apoio de nacionalistas, socialistas e comunistas, despertando a fúria do governo dos Estados Unidos, que arquiteta uma conspiração para derrubar Jango. O governo norte-americano investe milhões de dólares em campanhas publicitárias contra o presidente brasileiro, além de financiar parlamentares de oposição e fomentar projetos de governos estaduais que se opunham ao governo federal. Militares também são cooptados pelos conspiradores. Ainda naquele ano, Jaime Miranda visita a União Soviética e a China, onde foi recebido pelo premier Mao Tse-tung. Antes havia estado em Cuba, quando teve audiências com Fidel Castro e Che Guevara. Em 13 de março de 1964, por meio de um grande comício realizado no Rio de Janeiro, Jango anunciou as reformas de base, conjunto de medidas sociais e econômicas que visam melhorar significativamente a vida dos trabalhadores, principalmente no que diz respeito à distribuição de terras, fato que se choca com os interesses dos grandes latifundiários. Os conspiradores reagiram ao anúncio das reformas, promovendo a Marcha da Família realizada em São Paulo com o apoio do governo local. Em 29 de março, nacionalistas, trabalhistas e esquerdistas preparam um comício de apoio a Jango em Maceió. O principal astro da festa é o governador pernambucano Miguel Arraes. Chegavam notícias a respeito da presença de Miguel Arraes, indicando que ele teria sido barrado na fronteira com o estado de Alagoas, não podendo ingressar no território alagoano. E que também um grupo de usineiros fortemente armados estavam reunidos na Praça Sinibu para impedir
que o governador Miguel Arraes fizesse parte dos oradores do comício promovido pelo Comando Geral. Em 1º de abril de 1964, com o apoio do governador mineiro Magalhães Pinto, tropas comandadas pelo general Mourão Filho se rebelam em Minas Gerais e seguem em direção ao Rio de Janeiro com a intenção de depor o presidente João Goulart, que se encontrava na cidade, defendido por forças que lhe eram fiéis. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Aos poucos, as forças legalistas vão mudando de lado em favor dos golpistas. Ainda em 1º de abril, o senador Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso Nacional, declara vaga a presidência da República com Jango ainda em território nacional. Declaro vaga a presidência da República. E dá posse ao deputado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara Federal. Estava consumado o golpe. Sob clima de intensa expectativa, Jango se abriga em Porto Alegre. O agora deputado federal Leonel Brizola e as forças federais e estaduais sediadas nos estados da região sul se preparam para a guerra civil em favor da legalidade. Conclamado a resistir aos golpistas, Jango analisa o quadro e diz que prefere deixar o país do que defender seu mandato à custa de derramamento de sangue. Com a resistência desmobilizada, instala-se no Brasil a ditadura militar, que duraria 21 longos anos. Enquanto as ações antidemocráticas se desenrolaram em terra, uma esquadra da Marinha dos Estados Unidos aguardava nas costas do Espírito Santo, pronta para intervir em favor dos golpistas, caso Jango resolvesse resistir. Era a mão armada de Tio Sam, dando cobertura a mais um golpe na América Latina. Já em Alagoas, o governador Luiz Cavalcante, que apoiou os golpistas, enche as cadeias com os defensores do antigo regime. Enquanto Nilson Miranda consegue escapar, Jaime é preso na rua. Ao mesmo tempo, a redação do A Voz do Povo é destruída por agentes da polícia política, comandados pelo delegado Rubens Quintela. Recolhido à penitenciária, o editor do Semanário Comunista, juntamente com dezenas de militantes do PCB e sindicalistas, passa 10 meses na cadeia. Meu pai, José Alípio, fez parte do grupo dos 5 presos durante o golpe de 64 que mais tempo ficaram encarcerados, né? E o principal deles, evidentemente, era o Jaime Miranda. Somente na cadeia é que eu vim conhecer pessoalmente Jaime Miranda. Um homem de um sentido humano impressionante. Me emociona lembrar que quando permitiram entregar refeições por parte das famílias, nós, os presos que morávamos na cidade de Maceió, entre eles eu, e falo por mim, eu primeiro comia e depois dava para os outros o que sobrasse. O Jaime Miranda dava primeiro a comida que recebia para os trabalhadores rurais que não tinham familiares aqui em Maceió. Se sobrasse dos outros, era a refeição dele. Ao mesmo tempo, em São Paulo, a polícia invade a casa de Luiz Carlos Prestes e apreende grande quantidade de documentos com informações importantes sobre os membros do partido, suas atividades e seus planos. O fato é considerado desastroso para o PCB. Prestes, que não estava em casa na hora da invasão policial, conseguiu escapar. Na casa estavam Maria
e 10 dos seus 11 filhos. Eu acho bastante interessante esse documento que o Grupo Tortura Nunca Mais enviou para a gente, que é o inquérito do Luiz Carlos Prestes. Esse inquérito, ele está relacionado a todas as pessoas que conviviam com Carlos Prestes e também Jaime Amorim de Miranda também fazia parte dessa relação, né? Além de tudo, eles eram tão amigos que o meu nome foi em homenagem a Olga Benário. Outros documentos também a gente conseguiu, como todas as anotações que eles faziam dos presos políticos, cada reunião que eles participavam, o local que eles participavam, os assuntos que eles debatiam, era tudo registrado no arquivo do DOPS. Então sempre tinha alguém infiltrado nessas reuniões para levar para o DOPS, o Departamento de Polícia, as informações relacionadas a esses encontros. Então, percebemos que eles nunca estavam seguros, né? E às vezes eles achavam que, apesar da experiência deles, estavam assim, preparados para enfrentar tudo isso. E a gente viu que não foi bem assim. Libertado em fevereiro de 1965, Jaime foge para o Rio de Janeiro em meados daquele ano. Logo depois, Elza, Olga e Yuri, nascido em agosto de 1961, seguem para lá, onde passam a morar com Jaime, no bairro de Santa Teresa. A partir daí, com a finalidade de despistar a polícia política, a família se muda 10 vezes de casa até fevereiro de 1975. Vivendo na clandestinidade, Jaime torna-se uma das principais figuras do Comitê Central do PCB, trabalhando diretamente com Luiz Carlos Prestes, secretário-geral do partido. O Jaime, ele tinha uma importância na formulação política do partido. O Jaime era um formulador. Na sua época, ele era uma figura que se destacou como um organizador do partido e um importante intelectual para o partido e para a esquerda em Alagoas, de um modo geral. Porque o Jaime, ele tinha uma capacidade de agregar as pessoas, de agregar, sobretudo os que não eram do Partido Comunista, e ampliava até áreas da Igreja Católica. Após as grandes manifestações populares de junho de 1968 contra a ditadura militar, o regime torna-se cada vez mais repressivo. Enquanto o PCB opta pela resistência pacífica, inúmeros grupos da esquerda decidiram pela luta armada como forma de combater a tirania militar. Logo após o golpe, houve um grande debate, não só no Partido Comunista, mas em toda a esquerda, sobre quais os caminhos deveriam ser trilhados para derrotar a ditadura. E aí o Jaime teve um papel fundamental quando defendeu a ideia de que o único caminho efetivo para derrotar a ditadura era o caminho da luta política de massas, entendeu? Capaz de agregar o povo brasileiro na luta pelas liberdades democráticas, pelo retorno à normalidade democrática, como única condição que de fato levaria o regime à derrota. Em 13 de dezembro daquele agitado ano, é decretado o ato institucional número 5, que caça as liberdades democráticas que ainda restavam, tornando o regime ainda mais brutal e sanguinário. A 15 de março de 1974, o ditador Ernesto Geisel assume o poder e dá início ao que ele chamava de abertura lenta, gradual e segura, mas ao mesmo tempo ordena a aniquilação física dos principais dirigentes do Partido Comunista Brasileiro. Em abril de 1974, devido ao recrudescimento da perseguição policial militar aos membros do Comitê Central do PCB, Jaime sai do país e vive 10 meses em bases do partido na Europa. Voltou clandestino ao Brasil
em dezembro de 1974. Havia uma operação chamada uma Operação Radar, em que eles já estavam... primeiramente, eles eliminaram os participantes do Partido Comunista do Brasil, que foi aquela guerrilha do Araguaia, né? Em seguida, eles investiram para acabar de vez com o Partido Comunista. No final de 1974, a censura à imprensa, às peças teatrais e às letras musicais, combinados com torturas e assassinatos, haviam esmagado toda a esquerda armada. Nessa época, Prestes já havia deixado o país e vivia na União Soviética. Os ditatoriais investem contra as lideranças do PCB, sequestrando 10 membros do Comitê Central. Entre eles, Jaime Miranda, que desaparece no dia 4 de fevereiro de 1975, quando saiu de casa para encontrar um companheiro de partido. Em 75, fevereiro de 75, eu recebo uma tarefa de vir aqui ao Rio para encontrar com o Jaime. Se eu não estou enganado, dia 5 ou 6 de fevereiro. No dia do desaparecimento do Jaime, eu estava, assim, de manhã, à tarde, almoçando na casa do Nilson Miranda. Tinha uns sobrinhos dele aqui, de Maceió, estavam lá. E ele, assim, depois do almoço, ele disse a mim que eu preparasse um jantar para os meninos, que ele ia chegar. Aí vou para o ponto, espero, não aparece. Ele não era de faltar assim, mas às vezes atrasado. Deu 9 horas e ele não chegava. Então eu coloquei o jantar na mesa, os meninos jantaram, ficaram mais algumas horas por ali e foram embora. Volto para Belo Horizonte, faço contato com o Nestor Veras, dizendo, olha, não apareceu no ponto. Ele disse, mas você foi no ponto certo? Eu fui no ponto certo. Essa pessoa não apareceu, o Jaime não apareceu. Geralmente, quando ele marcava uma coisa, principalmente com os parentes, né? Ele não deixava de vir. Isso é um problema sério, porque o Jaime, acima de tudo, era uma pessoa extremamente pontual. Então, a apreensão foi muito grande, a Olga começou, depois que o pai não apareceu no aniversário, ela ficou muito triste, inclusive teve uma premonição, uma coisa assim. Eu estava varrendo a casa, ouvindo música carnavalesca, nós não tínhamos auxiliar, quem fazia o trabalho caseiro éramos nós mesmos. Então, nesse momento eu comecei a ouvir algumas vozes e identifiquei a voz dele pedindo água para mim. Eu entrei num desespero muito profundo, foi uma cena chocante que eu via e comecei a jogar água na pia para ver se com essa ação eu conseguia minimizar o sofrimento dele. Eu que sou espírita, acredito muito que ela teve aquele contato com o pai. Comunista desgraçado. Cadê o resto da cambada? Não sei de nada. Eu não conheço ninguém. Não sabe? Cacará, refresca a memória desse desgraçado. Chega! E então, fala! Água. Água? Água. Foi um período muito difícil, né? Difícil mesmo. 4 crianças, sozinho. A família não quis mais que a gente entrasse em contato com eles, com receio. A família não quis. Os meninos, eu liguei para lá,
olha essas coisas. Eu estava desesperada e fui falar, mas eles batiam o telefone, né? Quando Jaime desapareceu, ele e Elza tinham mais 2 filhos, Jaime Filho e André. Ainda em plena ditadura, Elza, com 4 filhos pequenos, iniciou uma longa peregrinação por quartéis e delegacias de polícia em busca de notícias do marido. Em 1985, com o fim dos anos de chumbo e a restauração da democracia, a luta da família se intensificou. O arquivo do DOPS foi aberto aqui em Alagoas em 96 e veio o Grupo Tortura Nunca Mais de Recife aqui com a gente, falar com o governador, na época era o governador Mano, e a gente abriu o arquivo do DOPS e teve acesso à história de Jaime Miranda relacionada ao estado de Alagoas, certo? Agora, havia um intercâmbio muito grande de todos os estados. Tanto é que o que era registrado aqui em Alagoas também era registrado no Rio de Janeiro, era registrado em São Paulo. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda a abertura total dos arquivos. A gente percebe que falta muito material. Durante sua militância no Partido Comunista Brasileiro, Jaime Miranda, por questões de segurança, jamais revelou aos filhos as suas atividades políticas. Não sabia a atividade dele, não tinha conhecimento nenhum. E sobre política, não. A gente tinha até a família do Nilson, que a gente visitava, eles eram mais politizados do ponto de vista, né? Mais velhos e entendiam mais, e a gente bem menos. Começava a ter algumas noções, mas não detalhes. Desde o dia em que Jaime sumiu, 3 versões sobre as circunstâncias de sua morte têm sido divulgadas. A primeira, investigada pelo falecido jornalista Haroldo Miranda, irmão de Jaime, dá conta de que o dirigente comunista foi sequestrado e morto sob tortura em estabelecimento militar no Rio de Janeiro, tendo o corpo atirado ao mar por uma aeronave da FAB. Na segunda versão, contada à revista Veja, pelo ex-sargento do Exército Barival Chaves, que prestou serviços aos órgãos de repressão da ditadura, Jaime foi sequestrado no Rio de Janeiro e levado para um centro de torturas em Itapevi, na Grande São Paulo. Torturado e morto, seu corpo foi esquartejado e lançado em um rio no município de Avaré, no interior paulista. Na entrevista, Marival afirma que os assassinos dilaceravam os corpos para dificultar a identificação caso eles fossem encontrados. Essa versão é corroborada pelo depoimento do coronel da reserva do Exército Paulo Malhães, à Comissão Nacional da Verdade, em abril de 2014. Quando o senhor vai se desfazer de um corpo, naquela época não existia DNA, concorda comigo? Sim. Então, quando o senhor vai desfazer de um corpo, quais são as partes que, se acharem o corpo, podem determinar quem é a pessoa? Quais são as partes? Digitais. Eu quero que você me diga. Arcada dentária, digitais, só. Então, mas cortava a cabeça ou te arrancava, quebrava os dentes? Quebrava os dentes. E cortava as mãos? Não, as mãos não. Digitais? Não. Digital é daqui para cima. Assim, cortava os dedos. E aí? Se desfazia do corpo. Você não sabe exatamente que rio era? É difícil. Enterrado ou enterrado? Não, nunca. Pode aparecer um enterrado lá, mas que eu saiba, não. Apontado como um dos mais cruéis torturadores do regime militar,
Malhães morreu em circunstâncias ainda não esclarecidas um mês após este depoimento. Já a terceira versão está no livro do ex-delegado Cláudio Guerra, que também serviu ao aparelho repressivo da ditadura. Nele, Guerra diz que Jaime foi sequestrado e morto no Rio de Janeiro, sendo que seu corpo foi incinerado no forno de uma usina no interior fluminense. Já os militares que atuavam nos aparatos de repressão da ditadura disseram a Elza Miranda que o marido dela havia fugido do Brasil para viver tranquilamente em um país comunista do leste europeu. E que mesmo com a anistia de 1979 e o fim da União Soviética em 1991, resolvera abandonar a família e o Brasil para desaparecer de cena em troca de supostas benesses. Essa versão é considerada absurda e fantasiosa por todos que conheceram Jaime. O Jaime é aquele que pertence à categoria inaudita e criminosa de desaparecido político. O Jaime não é um desaparecido político. O Jaime foi preso, sequestrado, torturado e assassinado pelo DOI-CODE do serviço da ditadura militar de 64. Ele foi mapeado, detalhadamente, e depois de todo um trabalho, que durou muito tempo da repressão, eles conseguiram chegar até o Jaime e assassiná-lo da forma mais covarde possível, Saiu na televisão que aquele aparelho tinha sido descoberto e aí muita gente foi presa. E ele tinha conversado comigo sobre isso. Eu me deitei para dormir, ele se sentou perto da minha cama e ficamos conversando. Ele disse, se eu for preso, você vai me fazer um favor. Eu acho difícil escapar. Olga e Yuri, os filhos mais velhos, assumiram as buscas por notícias que pudessem dar pistas do paradeiro do corpo do pai. Nessa caminhada, juntaram documentos, produziram dossiês, entrevistaram pessoas, consultaram arquivos e chegaram a retirar material genético para comparação de DNA. Mas até os dias atuais, não tiveram sucesso. Em 1995, a Lei 9.140 reconheceu oficialmente a morte de Jaime, permitindo que fosse expedido o atestado de óbito. Em seguida, o advogado da família, José Carlos André dos Santos, deu entrada num processo judicial no qual pede que o Estado brasileiro seja responsabilizado por conta dos sofrimentos e perdas causados pelo seu desaparecimento, enquanto mesmo se encontrava sob custódia de autoridades constituídas. Na peça jurídica, o advogado relata os traumas causados aos Miranda desde aquele fatídico 4 de fevereiro de 1975. Em dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade encerrou seus trabalhos e entregou o relatório final à presidente Dilma Rousseff. Hoje, o mundo celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, em homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 66 anos de existência. Tornar público este relatório nesta data é um tributo a todas as mulheres e homens do mundo que lutaram pela liberdade, pela democracia e, com essa luta, ajudaram a construir marcos civilizatórios e tornaram a humanidade melhor. Em relação especificamente ao que aconteceu com Jaime Miranda, meu pai, a Comissão da Verdade a nível nacional não conseguiu investigar, apurar, trazer à tona o esclarecimento sobre o seu desaparecimento, sua tortura e sua morte. E a família se sentiu frustrada nas suas expectativas.
Acredito até que os familiares dos desaparecidos do Rio e São Paulo foram muito bem investigados e explorados e algumas soluções foram dadas. Mas creio que nas demais, do restante do país, houve muita omissão e a gente lamenta. E só cabe à família perseguir a verdade, continuar lutando para saber notícias do corpo do meu pai, saber o que aconteceu, quem deu causa a tanta violência. E a luta continua perseguindo esses objetivos. Essa busca é uma busca incessante que nos tem levado geração a geração, convivendo com uma angústia interminável. E nós esperamos que os fatos relevantes com relação a esse desaparecimento, as circunstâncias que ele ocorreu, sejam enfim elucidados. O que nós gostaríamos que tivesse para o Jaime seria um reconhecimento maior do que ele foi, do que ele fez, que nós não visualizamos isso nas novas gerações. Os realizadores deste documentário esperam que a presidente Dilma Rousseff faça valer sua condição de comandante em chefe das Forças Armadas para exigir que as organizações militares disponibilizem às comissões da verdade todos os documentos que possam dar pistas do paradeiro dos corpos dos desaparecidos políticos durante o regime militar. Tendo em vista que a tortura é um crime que envergonha a humanidade, defendemos a revisão da lei de anistia para que os que torturaram e mataram sob o manto protetor do Estado possam ser julgados pelos atos que praticaram. São pais, irmãos, noivas, maridos, avós e amigos marcados pela tragédia da espera e da dúvida sobre a morte ou não dos seus mais queridos. É gente que sonha em um dia se deparar com o ausente, já que a fé teima em permanecer viva. Nesses tempos em que a Comissão da Verdade restaura a expectativa de se dar sepultura digna aos nossos desaparecidos, nós, que somos movidos pela angústia da falta de esclarecimentos, nos apegamos na esperança aflita de, afinal, envergar o luto que vilões golpistas nos negaram. Sonhamos em colocar flores nos túmulos dos nossos amados. Sonhamos que nos seja permitido velar os nossos mortos. Sonhamos em virar a página de sangue desse infeliz capítulo da nossa história. Nossa vida vive, nossa alma vibra, nosso amor palpita na canção do samba e a saudade de uma vida
enlouquece. Oh, quanta beleza que faz pensar na doçura de sua melodia. Oh, faz viver um sofrimento esquisito, melancólico e triste. Também tem o sabor de alegria de viver na comunhão dos seres da terra e do céu no Brasil. Tudo é bom e justo, tudo é belo.